Sabe o que eu gostaria de saber? Porque ninguém não me responde. Será que teve alguém que gostou de assistir os vídeos, os filmes de Mazzaropi? Eu ria tanto quando eu via ele atirando com aquela espingarda virada ao contrário. Eu queria saber como é que ele conseguia dar o tiro, se o cano da espingarda era dobrado, né? Assim, virado. Eu achava aquilo tão engraçado quando eu era criança. Eu assisti poucos filmes dele, porque quando eu vim poder assistir televisão, eu já tinha o que? Uns 13 anos, 14 anos. Não, 14, 15 anos foi quando eu vi a primeira vez passando na televisão, mas eu só vi uns pedaços. Eu nunca podia ver um filme por inteiro, porque minha mãe não tinha televisão na casa da minha mãe. Então eu ia lá na casa do vizinho e sempre que estava passando um filme que eu queria assistir, os filhos do vizinho tiravam daquele canal. Aos domingos, para você ter uma ideia, dia de domingo, eu chegava toda feliz da vida para assistir o Didi. Eu queria ver o Didi, os Trapalhões. Na época eram os quatro, né? Então eu chegava feliz da vida. Na hora que começava os Trapalhões, a primeira parte eles assistiam. A segunda parte eles inventavam alguma coisa e tiravam daquele canal. Eu acho que eles só não falavam que não queria que a gente ficasse lá na janela assistindo televisão deles, né? Então isso eu ficava tão triste com isso às vezes, mas não podia pedir para colocar naquele canal, tinha que assistir o que eles quisessem. Então eu passei muitos anos querendo assistir, mas eu não conseguia. Aí hoje, pensando nisso, eu estava falando outro dia e eu vi um pedacinho de um vídeo, né? Do Mazzaropi. Aí a minha filha foi e falou que eu ando igualzinha a ele. Oh, que abuso, gente. Eu ando assim, toda aberta, né? Caminhando assim, toda arcada, igual o Mazzaropi. Fiquei com a vontade de dar uns tabefe nela, mas deixei passar em branco. Essa vez só. Aí da próxima eu vou arrancar os cabelos dela. Mas será que teve alguém daquela época que ainda lembra, se interessa, né? Eu fico às vezes pensando, né? As pessoas esquecem das coisas muito rápido. Hoje eu vejo na televisão, muitas das vezes, pessoas muito alegres, outros muito tristes quando acontece uma tragédia, quando acontece uma coisa triste. Mas dura tão pouco. Coisas que eram para ficar na memória, na lembrança das pessoas, acaba tão rápido. Eu mesmo tenho umas 3 irmãos, de pai e mãe, né? Por parte da minha mãe eu tenho uma irmã. Por parte do meu pai, eu tenho também uma irmã. Mas de pai e mãe, somos 4. É eu e mais 3 irmãos. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos. Ninguém toca no nome do meu pai. Ninguém. Quando eu às vezes lembro e falo, isso é poucas vezes, muito poucas vezes. Ninguém toca no nome dele. Aí a minha mãe tem deixa eu ver aqui, 15, 16, 17 anos, vai fazer 18 anos que a minha mãe morreu. Gente, pelo amor de Deus, acredita que os meus irmãos não tocam nem no nome dela? Ainda tem um que xinga e tudo, tá bom? Não gosta nem de ouvir falar no nome dela. Aí eu falo assim, gente, o que tá acontecendo com as famílias hoje em dia, com a cabeça do ser humano? O ser humano, ele tem assim uma mentalidade, ninguém tem mais amor assim. Eu achava assim que ia ser da minha geração pra frente, né? Que
que o amor tá esfriando, né? Não, o amor morreu. Mas carinho, aquela coisa, as pessoas estavam esfriando. Mas não é não, isso já vem de muitos anos. Porque meus irmãos é assim. Tem um que é mais novo do que eu 1 ano, tem o outro que é mais novo do que eu 3 anos, tem outro que é mais novo do que eu, acho que é 10 anos, a coisa assim. Então, tem um mais novo do que eu 10 anos e um mais novo do que eu 5 anos. 5 a 6 anos, uma coisa assim. Mas eles não têm um amor, aquela lembrança pela mãe, pelo pai. Eu nunca consegui um dia esquecer da minha mãe. Meu pai não era bom não, mas eu nunca esqueço dele. Eu lembro de tudo da época assim. Hoje eu já tenho problema de esquecer das coisas, que eu estou falando uma coisa e depois eu já não lembro mais. Mas eu lembro de tudo da época que eu morava em casa com meu pai, com a minha mãe. Mas os meus irmãos não tocam no assunto. Não existe mais. Eu tenho foto da minha mãe, do meu pai. Como eu saí de casa muito cedo, quando eu voltei já não existiam. Já tinham feito igual cupim, comeram tudo. As fotos, binóculo, tudo que tinha para trás. Não existia muita. Era aquela fotozinha assim, que você botava um olho só assim no buraco e ficava olhando. Então acabou aquele binóculo, tudo queimaram, comeram tudo. Não sei que fim que deram, pior do que cupim. Mas ficou a memória na minha cabeça, eu não esqueço. Na deles esqueceram. Aí eu fico pensando assim, caramba, quando eu morrer, vão esquecer de mim no outro dia. Gente, é muito difícil a gente viver assim, sabia? Se a gente parar para pensar, o ser humano esquece do outro muito rápido. É muito rápido que esquece. Esfriou mesmo, hein? O amor esfriou. O amor acabou, hein?